Olá pessoal, meu nome é Jean Gereissati e essa é a primeira aula do VOA. E talvez você esteja se perguntando por que a cervejaria Ambev decidiu montar esse programa. E a resposta é bem simples. A Ambev é feita de gente e sonhos e a gente sempre se baseia na nossa cultura, que é uma cultura forte, e no nosso jeito apaixonado de trabalhar. E nós acreditamos que é possível ajudar a sociedade compartilhando o que a gente aprendeu com o tempo, o que a gente sabe. E é o que a gente vai fazer nesse curso. Com algumas técnicas que a gente vai mostrar, o trabalho de administrar a sua organização vai ficar melhor, mais fácil e eficiente. Nem tudo precisa ser implementado à risca. Isso são algumas sugestões. A ideia aqui é passar para vocês a lógica e o porquê de processos e ferramentas e vocês adaptarem tudo à realidade e contexto de vocês, se fizer sentido. Serão 9 aulas, onde a gente vai explicar tudo passo a passo. Mas agora eu vou deixar vocês com a Andrea para explicar melhor esse conteúdo. Até mais, bom treinamento! Obrigada, Jean! Olá, eu sou a Andrea e como o Jean falou, vamos ter 9 aulas que vão explicar como você pode aprimorar a gestão da sua organização. Nessa aula falaremos sobre o primeiro passo, que é sonhar. Mas por que falar de sonho em um curso de gestão? Porque sonhar é a base de qualquer projeto. Aliás, um dos maiores aprendizados que tivemos na Ambev foi esse, a importância dos sonhos grandes e bem definidos. Qualquer conquista começa com um sonho, e todas as ações que a gente faz para realizar esse sonho precisam de princípios norteadores. É assim na vida, e é assim em qualquer organização, não importa o tamanho dela. O sonho da Ambev, por exemplo, é unir as pessoas por um mundo melhor. Nós só crescemos porque trabalhamos movidos por esse sonho e porque somos fiéis aos nossos princípios. Sua equipe precisa entender bem quais são os sonhos e princípios da sua organização, o que ela faz e onde quer chegar. Isso motiva e une as pessoas e possibilita planejar melhor o futuro da organização. E olha, pela nossa experiência, a gente viu que não se faz nada direito sem ter um bom planejamento. Por isso, nós queremos ajudar você a criar o planejamento estratégico da sua organização. Ele depende de 3 pilares: missão, visão e valores. E a ideia aqui não é montar um quadro bonito com frases de efeito só para pendurar na parede e deixar todo mundo olhando. Nada disso. A missão, a visão e os valores da sua organização vão ser essenciais para guiar você e o seu pessoal todos os dias. Só que não adianta pensar nisso tudo sozinho. Essas 3 coisas devem ser pensadas e debatidas em grupo de forma democrática. Senão, sabe o que acontece? O planejamento fica só no papel. Ninguém se engaja. E não é isso que a gente quer, né? Nós queremos que todo mundo do seu time compartilhe o mesmo sonho, o mesmo objetivo claro. Então vamos explicar cada um desses pilares. Começando pela missão. Imagine que alguém pergunte para você qual é a missão da sua organização. E aí, que resposta você daria? O ideal é que essa resposta seja simples. Sabe por quê? Porque aí todo mundo vai entender melhor o que vocês querem fazer e quais são os resultados que querem atingir. Fica muito mais fácil arranjar parceiros e se apresentar para outras entidades. E as pessoas vão se interessar mais pelo trabalho que a sua organização faz. Para definir a missão da sua organização, é preciso responder algumas perguntas. Por que a minha organização existe? Qual problema ela busca resolver? O que ela faz e para quem ela faz? As respostas têm que ser simples. São elas que vão ajudar a criar a missão da sua organização. Aliás, a missão pode até passar por alguns ajustes depois de um tempo. Não tem problema, mas o ideal é que ela continue sempre fiel à sua origem. Vou dar alguns exemplos de missão. Essa é a missão da Ambev:
criar vínculos fortes e duradouros com os consumidores e clientes, fornecendo-lhe as melhores marcas, produtos e serviços. Olha outro exemplo. O IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, tem essa missão: desenvolver e disseminar modelos inovadores de conservação da biodiversidade, que promovam benefícios socioeconômicos por meio de ciência, educação e negócios sustentáveis. Viu só? É tudo fácil de entender. A missão da sua organização tem que ser assim também. Agora vamos falar da visão. Visão é diferente de missão. A missão diz o que a sua organização é e o que ela faz. Já a visão diz onde ela quer chegar, quais resultados quer atingir. Aqui a gente fala de futuro. E olha a nossa dica. Sonhe grande, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Esse é um dos lemas da Ambev e nos guia todos os dias no nosso trabalho. Agora, é claro que nossos sonhos podem mudar. Quando a gente atinge um objetivo, é normal criar novas metas. Por isso, a visão pode mudar com o tempo também. Para definir a sua visão, pense nas respostas a essas perguntas. Onde a minha organização pretende chegar? Qual o impacto que queremos gerar no futuro? O que a minha organização quer se tornar? E aqui vai mais uma dica. A visão deve fazer as pessoas sonharem com algum objetivo e acreditar que vale a pena realizá-lo. A visão deve sempre inspirar as pessoas. Sonhar alto é importante para inspirar, mas tem que ser realista. A visão precisa ser alcançável. Ela não pode ser fácil, mas também não pode ser impossível. Quer ver alguns exemplos de visão? A visão da Ambev é unir as pessoas por um mundo melhor. Já o Instituto ProSaber São Paulo, que trabalha em prol da educação e alfabetização de crianças, adotou essa visão: ser referência de atuação na área de educação, inspirando políticas públicas que contribuam para a diminuição da desigualdade social. Viu só? Nem a Ambev e nem o Instituto ProSaber São Paulo estão dizendo que vão mudar o mundo sozinhos, mas se propõem a ajudar o mundo a ser um lugar melhor. E aí, entenderam bem o que são missão e visão? Vamos falar de público-alvo. A ideia aqui é responder às seguintes perguntas: quais são os principais públicos que fazem parte do problema que queremos resolver? Para quem trabalhamos? É muito importante deixar isso bem claro, porque essas pessoas são a grande razão da sua organização existir. Na Ambev, por exemplo, todo o nosso trabalho tem como foco atender aos desejos do consumidor. Aliás, você verá adiante que um dos nossos princípios é: o consumidor é o patrão. Mas olha lá, não basta apenas indicar quem é o público que vocês atendem. Tem que pensar no que vocês realmente sabem sobre essas pessoas. Quer uma dica? Comece respondendo a algumas perguntas. Onde essas pessoas moram? Quais são os seus interesses e necessidades? E o que eu posso oferecer a elas? Busque mais informações sobre as pessoas que você quer apoiar. E não se esqueça de que, às vezes, você não tem condições de atender todas as necessidades desse público. Nesse caso, é importante fazer o recorte de quais necessidades serão atendidas. O mais importante é você perceber que conhecer melhor o público-alvo vai ajudar você a criar ações mais eficazes, que vão realmente fazer diferença na vida dessas pessoas. Agora, vamos falar de princípios ou valores. Com a missão e a visão definidas, é importante definir os valores ou princípios que vão orientar as atitudes e decisões da sua equipe. Vou dar um exemplo para ajudar. Muitas profissões têm uma espécie de código de conduta, com princípios bem claros. É o caso de médicos e bombeiros, por exemplo. Eles têm a função de ajudar as pessoas e salvar vidas, mas eles não fazem isso de qualquer jeito. Eles seguem princípios que mostram como as coisas devem ser feitas no dia a dia.
A sua organização também precisa ter algo assim. Os valores que você definir vão guiar o trabalho no dia a dia. Mas fique ligado! Você tem que ir além de ideias básicas como respeito e confiança, porque isso é o mínimo que se espera de qualquer pessoa ou organização. Pense nos princípios que te diferenciam e que te definem. Os valores devem mostrar quais são os compromissos que a sua equipe assume. Sabe aquilo que você não abre mão de jeito nenhum? É por aí. Olhe os princípios da Ambev. Nossos princípios se dividem em 3 categorias: sonhos grandes, pessoas excelentes e cultura forte. Temos uma enorme diversidade de pessoas, mas todas compartilham a mesma cultura e os mesmos valores. Contratamos, retemos e promovemos pessoas com base nesses valores. Então vamos lá! 1. Nosso sonho nos inspira a trabalhar juntos, unindo as pessoas por um mundo melhor. 2. Ter pessoas excelentes, com liberdade para crescer em velocidades compatíveis com o seu talento e recompensadas adequadamente, são os ativos mais valiosos da nossa companhia. 3. Selecionamos, desenvolvemos e retemos pessoas que podem ser melhores que nós mesmos. Avaliamos nossos líderes pela qualidade das suas equipes. 4. Nunca estamos completamente satisfeitos com nossos resultados, que são o combustível da nossa companhia. Foco e tolerância zero garantem uma vantagem competitiva duradoura. 5. E para nós, o consumidor é o patrão. Nós nos conectamos com nossos consumidores, oferecendo experiências que têm um impacto significativo em suas vidas, sempre de forma responsável. 6. Somos uma companhia de donos e donos assumem resultados pessoalmente. 7. Acreditamos que o bom senso e a simplicidade orientam melhor do que sofisticação e complexidade desnecessários. 8. Gerenciamos nossos custos rigorosamente, a fim de liberar mais recursos para suportar o nosso crescimento no mercado de maneira sustentável e rentável. 9. Liderança pelo exemplo pessoal é o melhor guia para a nossa cultura. Fazemos o que falamos. 10. E nunca pegamos atalhos. Integridade, trabalho duro, consistência e responsabilidade são essenciais para construir a nossa companhia. Princípios como esses servem para manter o nosso time engajado, trabalhando com garra. É isso que nos dá força. Nossos líderes são e devem ser os maiores defensores dos nossos princípios. Fazemos bate-papos e conversas sobre nossos princípios com frequência para o time todo, para que tudo isso não fique só no papel. Vocês verão, ao longo do programa, como os princípios são fundamentais para que todo o sistema de gestão da Ambev funcione. Nossa gestão não para em pé sem nossa cultura e princípio. Aliás, ela só dá certo por causa deles. Por isso, esse momento de definição dos valores da sua organização é muito importante. Você vai ver que a sua equipe vai ficar muito mais unida e engajada. Outra coisa essencial é definir os objetivos gerais da sua organização. Para isso, pense por que a organização foi criada. Aqui, ainda não precisa ser nem muito específico, nem ter um prazo. Quer ver um exemplo? Olhe os objetivos do Instituto ADUS. Promover a inserção dos beneficiados na sociedade brasileira, oferecendo uma orientação completa e efetiva que os torne autossuficientes para encontrar oportunidades e seguir o caminho de sua nova vida. E enfrentar os obstáculos políticos, sociais e jurídicos
para a reintegração dos refugiados, de modo que possam buscar sua própria inserção na sociedade. Quem vê esses objetivos consegue entender bem o que o Instituto Aduz faz e quem ele quer auxiliar, não é? É assim que funciona. Você começa definindo os objetivos gerais da sua organização. Depois, eles vão se desdobrando em objetivos específicos, metas e ações. Criar os objetivos gerais, então, é o primeiro passo. Que tal fazer um exercício prático? Escreva, então, os objetivos gerais da sua organização. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar com a nossa aula. Bom, espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Falamos sobre missão, visão, valores, público-alvo e objetivos da sua organização, conceitos que vão fazer parte do seu planejamento estratégico. Para saber mais sobre esses assuntos, você pode procurar o livro Planejamento Estratégico, escrito por Idalberto Chiavenato e Arão Sapiro. É um ótimo livro para você aprender mais sobre gestão das empresas e organizações. Além disso, vale a pena pesquisar sobre a teoria da mudança, uma ferramenta que ajuda a pensar na visão e objetivos de uma organização pela perspectiva do impacto que ela quer alcançar. Com essa primeira aula, nós concluímos uma etapa muito importante. Sugerimos que todas essas definições ou revisões sejam sempre feitas em grupo, com a participação do time todo. Na próxima etapa, nós vamos avançar mais um pouco para falar de estratégias. Vai ser super legal. Não perca, hein? Um abraço!